Na aula anterior, nós fizemos a página inicial, a página base, com alguns textos centralizados na nossa div container com 994 pixels. Temos aqui o que seria o nosso banner, que ainda não está animado, ele basicamente está só uma imagem de fundo estática, a gente vai animar mais à frente. Temos o texto que vai representar o menu, ainda não está formatado, nem como link e nem com o visual final. No nosso código-fonte, nós não temos código responsivo ainda, tanto que colocando aqui na opção Mobile, nós conseguimos ver essa barra branca, que é dos 994 pixels, aqui do conteúdo mais abaixo. E hoje a gente vai estar ajustando isso daqui e fazendo o menu de forma mobile. Primeira coisa, a nossa estrutura de pasta permanece a mesma, arquivo index para o arquivo principal. Lembrando que o index é o primeiro arquivo que abre quando você acessa qualquer tipo de domínio, qualquer tipo de hospedagem. A nossa pasta images, que está apenas o nosso banner, e o nosso arquivo CSS, que está apenas o master.css. Primeira coisa que nós vamos fazer é editar o menu. Lembrando que nós temos a tag nav, que serve para as navegações, para criar os menus. Nós podemos ter um no topo, podemos ter um no rodapé, de repente até um outro menu secundário na lateral, depende muito do site que você está criando. E para transformar isso aqui em menu, nós precisamos colocar algumas tags novas, que serão a tag UL e a tag LI. Essas tags elas servem para criar uma lista, ela não é necessariamente uma tag para criação de menu. Se eu for colocar aqui, por exemplo, Home, Portfólio, Serviços e mais uma aqui para Contato, salvando, ele vai me criar uma lista de tópicos com a bolinha aqui à esquerda, porque eles são os tópicos, com cada nome. Então é um elemento para lista, porém nós podemos utilizar isso aqui e transformar eles em menu. Para poder virar um menu, nós precisamos apenas criar um link para essa palavra, no caso aqui para o home. Temos duas formas de fazer, basicamente para a criação de link, nós usamos a tag A, que seria a âncora, quando você clica ela vai para algum local. href, que seria o hiperlink referência, que é para onde você está direcionando o usuário que vai clicar no link. Então, por exemplo, vou só escrever aqui página, .html, supondo que eu tenha ela. Fecho o sinal, coloco aqui o nome do nosso menu, que seria o home, e fecho o barra A. Tudo que tiver entre o A e o barra A vai se tornar um link. Então, isso daqui vai ser implementado no nosso LI. Eu tenho como colocar esse link dentro do LI. Então, isso aqui, onde começa o LI e fecha ele, é o elemento da lista, é o item. Dentro dele tem o link, onde vai funcionar apenas no próprio texto. E eu tenho também como colocar ele fora do LI, caso você queira usar todo o elemento do LI como link. Por exemplo, se eu coloco uma altura no LI, na formatação aqui do CSS, toda essa altura vai entrar como link, porque ele está dentro da nossa âncora. Então, quando eu clicar, ele vai direcionar para algum local. Eu gosto de usar dessa maneira, mas vocês podem usar, como eu mostrei, ele dentro, que também vai funcionar normalmente. Na sequência, vou fazer isso aqui com cada um dos itens. Só que em vez de deixar o link aqui, eu vou deixar somente uma hashtag. Quando está a hashtag, se você clicar, ele não direciona a lugar nenhum. Porém, você já tem ele com visualização de link. Salvando aqui e mostrando, ele já fica a formatação básica. Todo link vem em azul, com um sublinhado embaixo. E quando você clica, os já visitados ele fica em roxo. E quando o mouse está em cima, com o clique pressionado, ele fica em vermelho. Esses são os estados do link que nós conseguimos formatar no CSS também. Colocando aqui a mesma tag para o portfólio, serviços e contato. Fechando aqui os links. Nós já temos basicamente o nosso menu. Por precaução, caso iremos criar outro menu no rodapé, a gente vai colocar uma classe para esse nav, chamada menu. Assim, se eu criar um outro com design diferente no rodapé, eu vou colocar menu 2 ou menu rodapé e assim por diante. Salvando, ele não vai mudar nada aqui por enquanto, apenas transformar os demais em link. E agora a gente só precisa formatar eles, colocar lado a lado e dar um estilo para esse menu. A formatação segue a mesma que nós usamos anteriormente nas outras tags, que basicamente declara a classe e fala como ela é formatada. Então, por exemplo, nós teremos a seguinte estrutura. Eu vou formatar a classe menu,
só que não ela por completo, eu quero formatar o que está dentro dela. Então, a gente vai ter uma certa hierarquia. Por exemplo, eu quero formatar o LI, que está dentro da UL, que está dentro da classe menu. Então, ele fica na seguinte ordem. O LI, que está dentro da UL, que está dentro da classe menu. Isso aqui ele fica a sequência das nossas classes. Então, ele só vai formatar essa LI se ela estiver dentro de uma UL, se ela estiver dentro de um menu. Se eu tiver, por exemplo, uma outra UL fora desse nav, ela não recebe a formatação porque ela não está dentro da classe menu. Aqui agora vem a nossa formatação básica, que primeiramente é tirar o estilo de lista. Então eu coloco o seguinte: list style none. Essa propriedade faz com que a gente remova a opção de lista, então vai sumir os tópicos. Ele continua um embaixo do outro, que é a formatação padrão, mas os tópicos somem porque já não é mais uma lista. Agora eu quero que eles fiquem lado a lado, então a gente vai usar a opção display inline block. Dessa forma, eles vão ficar lado a lado, separados como um bloco, um após o outro. Agora, na questão da formatação, vou colocar somente um color, a cor em branco. Vou colocar um espaçamento no menu, lembrando que nós podemos colocar uma largura e uma altura já pré-definida. Por exemplo, largura 200 pixels, altura 50, claro que é um tamanho muito grande. Mas lembrando também que se eu usar o padding, ele vai estender o tamanho da nossa tag, no caso aqui o LI, de acordo com o espaço interno que você está inserindo. Então, em vez de colocar, por exemplo, a altura 30 pixels, vou colocar um background em vermelho, só para visualizar. Ele fica já alinhado no topo e fica um espaço embaixo. Mas o que eu quero é espaço à esquerda e à direita, e um pouco em cima e embaixo também. Então, em vez de colocar uma altura, se eu colocar o padding, no caso eu quero em cima abaixo 10 pixels, esquerda direita 15 pixels. Em vez de colocar a altura, ele insere espaços internamente, fazendo com que o menu já tome a proporção que eu quero, sem precisar medir a altura que eu vou utilizar nele. Vou tirar aqui o background, a gente não vai usar ele nessa cor. Vamos deixar ele assim por enquanto. Na sequência, nós estamos usando a fonte padrão do navegador, deve estar como Arial ou Times New Roman, que é essa fonte um pouco estranha, de certa forma, e nós vamos colocar uma fonte diferente. Nós temos como pegar essa fonte da web, importando, principalmente do site do próprio Google, Google Fonts, onde tem várias opções para estar utilizando. E não precisa estar fazendo nenhum download, a gente vai apenas linkar com o Google Fonts. Então, abrindo o site do fonts.google.com, eu costumo utilizar bastante a fonte Roboto, só clicar aqui no mais da nossa lista. Ele aparece aqui embaixo. Nós temos duas formas de puxar essa fonte, que é copiando essa aqui do link, que é igual a gente importa o próprio CSS, só que a diferença é que se você colocar isso aqui na sua página, que vem sempre dentro do header, aqui no nosso head, somente as páginas que você inserir esse link vai receber essa fonte. Então, se você tem a página separada, Home, Portfólio, Serviços e Contato, só vai puxar a fonte nas que você colocar o link aqui. Tem outra forma que ele pode puxar geral, que é colocando aqui no @import. Você pega essa linha e coloca no topo do seu CSS que ele carrega a sua fonte. E aqui embaixo a forma que você utiliza ela. Aqui no Customize, você pode escolher os tamanhos das fontes que você quer utilizar. Ele tem todos esses estilos, no caso na fonte Roboto, que a gente selecionou. A padrão, que é a regular. Eu costumo colocar só mais uma, que seria em negrito, mas você pode selecionar mais opções. Porém, quanto mais opções você colocar, mais lento vai ficar o carregamento do estilo do seu site. Então, eu vou deixar apenas a regular e a negrito. Depois de selecionar aqui o regular, que vai ser a minha fonte padrão, e o negrito, que está como bold 700, eu volto novamente aqui no embed. Ele alterou a linha aqui
Para as formatações que eu escolhi, Roboto 400 e 700, copio, venho aqui no meu CSS, no topo, e colo o link que nós utilizamos. Para declarar a fonte é o Font Family, nós precisamos apenas copiar aqui também. Vou colocar ela na nossa tag principal, que é o body, que é onde está todo o corpo do nosso site. E vou colocar um tamanho, que é o font size, de 14 pixels. Salvando e visualizando, já mudou o estilo aqui da nossa letra, já está um pouco mais legível, já fica melhor para estar utilizando. Na sequência, vamos só jogar o menu aqui para a direita, que é onde a gente vai estar utilizando ele, e depois a gente vai começar a responsivar e fazer a opção dele no mobile. Como eu estou sem a minha logo, por enquanto eu só vou tirar o nome logo aqui, em vez de, na verdade, jogar ele para a direita, para ficar só o menu, ele vai ficar aqui em cima. E já vamos deixar ele na questão do responsivo. Quando a gente dá o F12, praticamente todos os navegadores, marcando lá a nossa opção do mobile, vou colocar aqui o Galaxy S5, nós conseguimos visualizar como seria o site do mobile. Está o menu lado a lado, ainda tem a div passando aqui da nossa tela, porque ela está com um valor fixo em pixel. Essa aqui é a única que não está com medida em porcentagem, é a única que está com um tamanho fixo, atrapalhando aqui a estrutura. Essa é a nossa div container, nossa tag container. Para fazer a parte do responsivo, é igual nós fizemos aqui o código para a parte web. A diferença é, nós colocamos uma tag aqui no final do CSS, chamada @media. Ela tem diversas formatações, mas uma formatação simples para poder responsivar seria @media, screen, seria a nossa tela, end, max, width, vou colocar 994 pixels. Abre as chaves. Aqui significa o seguinte, enquanto a tela tiver no máximo de largura 994 pixels, ela vai formatar o que nós colocarmos aqui no CSS. Passou de 994, ele vai puxar a formatação padrão da web. Então o que vai acontecer? A nossa container está aqui em cima. Ela tem 994 e o margem zero alto. Se eu colocar ela aqui embaixo também, vai repetir. Esse style ele vai carregar primeiramente em qualquer tela que tenha no máximo 994. Vou até diminuir para 900. Colocando as alterações que você quer utilizar aqui. O seu margem zero alto, você não precisa declarar. Ele só vai alterar o que você inserir. Então, por exemplo, se eu tiver um color em vermelho, e eu não colocar o color aqui, ele vai permanecer a propriedade que eu não alterei. Já a nossa largura, se eu colocar ela em 100%, somente a largura vai ser alterada e o restante das propriedades, que é o margem e o color, vai permanecer. Falta o espaço aqui no end. Agora sim. Agora, como eu estou no mobile, a medida não passou de 900, que é o que nós colocamos aqui no CSS, ele ajustou o nosso article aqui embaixo. Está sempre como 100%, tanto se eu colocar como responsivo, enquanto não der o 994, ele não vai puxar a medida fixa. Já quando ele passa e dá os 994, ele volta à proporção padrão do site. Nós podemos ter vários @media, por exemplo, um para a medida máxima de 900. Posso ter uma formatação, caso você queira, formatação web, que é a padrão de cima, uma tablet, que seria essa daqui, a que nós criamos agora, e uma outra mobile, por exemplo, de 600 pixels, você pode declarar mais um @media e fazer a formatação. Deletando aqui. No nosso caso, só isso daqui ele já serve para a gente poder colocar não só a versão web, como a parte responsiva. Lembrando de sempre atualizar quando você mudar a visualização para ele carregar todos os elementos. Agora, o que falta é o nosso menu realmente virar um menu mobile. Por enquanto, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai introduzir um pouco de JavaScript. Eu não vou usar o JavaScript puro, vou usar o jQuery, porque para quem está tendo o primeiro contato, eu acho que é mais simples de visualizar, mas altamente recomendo vocês aprenderem por conta o JavaScript puro, porque aí você não precisa de nenhuma livraria, nenhum framework para estar utilizando. E basicamente vai ser o seguinte.
Nós temos o menu que ele está como display inline block, na versão web. Quando eu chegar no mobile, ele tem que ficar um embaixo do outro. Então ele vai perder o elemento inline, que seria em linha. Ele vai ficar apenas como block, que é um abaixo do outro. Como que nós vamos fazer isso? Aqui no nosso @media, eu já falei que o container pega 100%. E agora eu vou trabalhar também a questão do menu, onde eu vou colocar que o nosso elemento, o L, que está dentro da classe menu, ele vai ficar com display. Primeiramente é o L ali, ele vai ficar com display block. Isso daqui vai fazer com que ele troque de inline block só para block, quando ele estiver na opção do mobile, que é um abaixo do outro. Então, versão web, ele fica lado a lado, inline block. Versão mobile, apenas o block, que é quando o menu estiver estendido. Outra questão que nós precisamos é, ele só vai estender quando nós tivermos um botão, no mínimo aí escrito menu, para clicar nele e aí sim fazer aparecer o nosso menu. A primeira coisa que nós fazemos é criar as tags que vão aparecer o nome menu, no caso uma tag só, onde eu vou colocar dentro aqui do Nav Class menu uma div com uma ID chamada menu mesmo, ou melhor, mobile, para não confundir. E dentro eu vou escrever menu. Esse div é a tag que eu comentei na aula anterior, que a gente usava sempre, antes do HTML5, que veio com a estrutura header, o article, section, aside. Antes nós usávamos apenas div para tudo. Colocávamos o nome div, criava as IDs ou as classes, onde elas sim vinham com algum nome. Agora, com a facilidade de usar outras tags, já com o nome direto, sem precisar criar IDs e classes, não precisa mais usar o div. Mas nesse caso, como estou criando uma específica, eu vou usar a tag div, pode usar normalmente, e dar uma ID para ela, que ela vai aparecer somente uma vez. Esse nome menu não vai aparecer na versão web, e sim na versão mobile. Da forma que está aqui só declarando, na parte web, ele carrega aqui em cima. O primeiro passo é fazer com que ele não carregue. Então, fora do @media, nós colocaremos o hashtag mobile como display e a opção none. Então, ele não vai ficar visível. Atualizando, ele já está assumindo na parte aqui do web. Vou pegar essa mesma div e no media, quando ele estiver no formato mobile, nós vamos colocar o display como block. Então, no web ele não aparece, já no mobile ele aparece. A diferença é, quando eu entrar no mobile, o menu tem que sumir, os itens dele, e ficar só o nome ali, que seria o botão do nosso menu. Então, seguindo o mesmo processo, nós pegamos aqui a nossa classe menu, nossa classe UL, colocamos o nosso display como none. Se o L está como none, tudo que está dentro dele vai sumir. Então, entrei no mobile, todo esse UL ele desaparece. Atualizando, está só o nome menu. Tirando o responsivo, está o menu por escrito. Para fazer com que o menu funcione no mobile, ou até mesmo no web, você dá um clique e ele aparecer, isso seria um trigger, seria uma ação. Nós não conseguimos somente ali no CSS ou HTML estar fazendo ações mais complexas. No caso, nós vamos utilizar o JavaScript, utilizando a livraria do jQuery. Mais uma vez, no Google, opção jQuery. A gente não precisa baixar nada, vocês podem baixar caso vocês queiram ter o arquivo carregando diretamente do seu site. Ou vocês podem simplesmente puxar ele do link oficial, que a gente chama de CDN, do próprio jQuery. Tem aqui a opção download, jQuery.com. Temos aqui o CDN, que seria os links que a gente pode estar utilizando. Vou pegar o da Google. Tem várias versões do jQuery, para quem for usar algum script que está na web, que seja de um slider, galeria, ou seja lá do que for. Alguns não rodam nas versões recentes. Então, teria as outras versões para estar utilizando. No nosso caso, a gente vai pegar a mais recente. É só copiar
e colocar no seu head, assim como a gente faz com os links do CSS. Coloquei esse link, eu já consigo usar os códigos do jQuery. E embaixo aqui do nosso menu, eu vou criar um script onde ele fica a tag script, tape, text, javascript. Aqui dentro eu posso declarar qualquer código em JavaScript que ele vai reconhecer. Eu preciso que ele esteja dentro dessas tags e muitas vezes nós utilizamos aqui ou dentro do seu head. Ele sempre carrega esses scripts na sequência, então se você colocar no head, talvez não funcione. Nesse caso, você precisa testar e colocar abaixo da div que você vai utilizar, que ele já carregou a div, depois o script, aí ele funciona. Dependendo do script que você está carregando, caso não seja o jQuery em si, só para usar os códigos você criando e sim algo pronto, e não funcionar, tenta colocar o script no final do seu website, que ele vai carregar por último e vai funcionar. Claro que isso são alguns casos, não é para todos os códigos. No nosso caso, nós precisamos apenas do seguinte. Quando eu clicar na ID Mobile, ele vai fazer com que a nossa UL mude o estado de DisplayNone para block, que ela apareça. Então, nós precisamos escrever o seguinte. Eu coloco um cifrão, abro parênteses, aspas simples, e dentro dele eu falo qual que é a tag que eu estou trabalhando. Se fosse o nome de uma tag, só a tag direto seria o nome dela, por exemplo, nave. Se fosse uma classe, o nome da classe, por exemplo, ponto menu. Mas no nosso caso, como é um ID, que é o mobile, hashtag mobile. Então, isso aqui eu estou iniciando o nosso trigger na ID mobile. Ele vai ser apenas um clique. Então, se eu colocar on, parênteses, aspas simples, clique, seria ao clicar. Ele é uma função, então, vírgula, espaço, function. Abre e fecha parênteses. Abre aqui o nosso colchete. E aqui, o que vai acontecer quando eu clicar no nosso mobile? Aqui no nosso caso ficou. Se eu clicar na ID Mobile, nosso evento onClick, ele vai dar o trigger na função, aonde ele vai executar, mais uma vez, nosso cifrão, aspas simples, UL, ponto. Aqui eu estou dizendo, cliquei na Mobile, a tag UL, todas as ULs que tiver na nossa página, então vai lembrar, se você tiver mais de uma, é ideal colocar uma classe ou uma ID, para saber qual que você está trabalhando. No meu caso, como eu só tenho uma, eu coloquei o nome direto. Então, a UL vai receber algum atributo. O que vai acontecer com ela? Nós temos funções no jQuery para mostrar os elementos, por exemplo, ponto .show, abre e fecha parênteses, ponto vírgula. Sempre o ponto vírgula para fechar aqui algumas linhas, ficar mais fácil a nossa formatação. E no nosso caso, a ponto .show, ele faz com que o seu menu ele apareça. Só que aí ele dá um problema se a gente utilizar só o ponto .show, que é o seguinte. Voltando aqui, nosso mobile. Se eu tiver o menu e eu clicar nele, ele mostra o menu, que é a função ponto .show, mas ele não recolhe, porque eu não coloquei uma função para ele voltar. Então, enquanto a ponto .show ele mostra, a ponto .hide ele esconde. Então, eu preciso também de uma função que ele mostre e esconda. Temos como fazer utilizando essas duas, só que o código vai ficar mais longo. E para ficar mais simples, nós temos uma que ela funciona melhor na situação, que seria o toggle. O toggle, basicamente, ele vai ser como se fosse um botão de liga e desliga, on e off, aonde, se eu clicar no menu, ele aparece. Se eu clicar de novo, ele some. Então, ele está dando um toggle na visibilidade do nosso elemento. Um clique ele fica como display block, por exemplo. Outro clique ele fica como display none. Dessa forma, nós já temos o menu ali aparecendo e sumindo. Agora aqui só está faltando uma formatação, como vocês podem ver aqui na nossa página. O menu está com sublinhado em roxo, porque ele ainda está com a formatação da âncora, a formatação dos links. Por mais que nós colocamos ali a cor em branco em cima do nosso LI, se eu não tirar a formatação de link, ele vai permanecer em qualquer elemento que eu tiver lá a nossa tag A, nossa tag de âncora. Então, o que nós fazemos? Aqui fora do @media, que é para pegar no site inteiro, colocamos o A, text, traço decoration,
e a opção None. Isso aqui ele remove as propriedades principais de link. Então o sublinhado ele vai sumir, ficando o nosso style totalmente normal do menu. Vou colocar no modo web. Fica no nosso style normal sem o sublinhado. A partir daqui, vocês conseguem trabalhar outras propriedades de visualização do próprio menu. Agora, para o menu não ficar somente aqui em branco, não ficar somente aqui no canto, está totalmente colado à esquerda, a gente vai fazer só uma estilização básica no CSS. A primeira coisa vai ser, primeiro na parte web, quando a gente passar o mouse em cima, o menu mudar sua formatação. Então eu vou colocar aqui, ponto menu, o LLI, e a propriedade, dois pontos, hover. Essa propriedade indica quando o seu mouse está em cima do elemento, pode ser um LI, pode ser até um Ultra Tag, pode ser ID Mobile, pode ser uma classe. O atributo hover, quando você põe o mouse em cima, ele vai gerar o estilo que você colocar aqui embaixo, a formatação que você definir. Por exemplo, se eu for colocar um color em azul, que seria o meu 09F, quando o mouse estiver em cima do LI, ele já troca a cor. Notem aqui que por mais que o mouse esteja um pouco mais para o lado, ele está pegando o link, porque nós colocamos o nosso A simplesmente em cima, dentro do nosso LI, que tem uma largura e uma altura devido ao nosso paging. Se eu tivesse colocado somente o A dentro do LI, ele pegaria somente esse espaço aqui do texto. Porém, toda essa área é clicável devido à nossa âncora, o nosso href está fora do LI. Então, como ele está fora aqui, ele pega toda a região. Vou colocar ele aqui dentro. Aí notem que ele não recebe nem a formatação devido à estrutura lá do CSS, mas ele pegaria a parte de link só em cima do texto, o que fica meio difícil para alguns usuários fazerem o clique. Vamos só manter ali. Ok. E agora a gente vai formatar a nossa mobile para ela poder ficar um pouco mais para o lado. Aí nós temos várias formas. Vocês podem utilizar só o paging. Lembrando que ele tem os 4 lados, onde eu posso usar um dígito para os 4 lados. 2 dígitos, onde o primeiro representa cima, baixo, o segundo, esquerda, direita. Os 4, onde eu trabalho cada um dos 4 cantos. Ou eu posso indicar uma direção. Por exemplo, paging-top seria o espaço em cima. Paging-left seria o espaçamento à esquerda, ainda interno dentro da tag. O mesmo vale para o margem. Se eu colocar o paging-left, por exemplo, 15 pixels, ele vai inserir um espaçamento à esquerda da nossa div aqui, nossa tag, apenas, claro, no mobile. Então, a gente coloca no mobile, já está o espaçamento aqui, e ele continua na posição original. Ele só não tem o hover, porque no mobile você não tem a opção de hover, você não usa um mouse. Ele só tem a opção do clique, que por padrão ele vai puxar ali o hover, que é o que nós declaramos. Com isso aqui já temos o menu, que já está formatado no mobile, já temos a parte responsiva dessa página base aqui, onde está os conteúdos aqui certinhos, só está colado à esquerda que nós não formatamos. Temos a nossa página web também funcionando. E só para verificar aqui o menu realmente navegando, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou estender o meu conteúdo 2. Eu só vou copiar o nosso lorem y aqui. Colocar ele mais algumas vezes abaixo. Só para aumentar o conteúdo. Tá aqui. Vou colocar algumas quebras de linha, utilizando o BR. Claro que aqui é só para exemplo. A gente não vai manter isso aqui no resultado final. Então, ó, nós temos agora uma barra de rolagem, certo? No mobile, a mesma coisa. E agora a gente vai fazer uma navegação básica para esse menu. Como é um site de uma página única, nós não precisamos indicar aqui no nosso href que ele vai para outra página, que seria, por exemplo, contato.html ou .php ou .asp, se você estiver utilizando. No nosso caso, nós não vamos para outra página, nós vamos navegar apenas nessa única, que é o nosso index. Para isso,
eu vou criar uma ID até onde eu quero que vá a nossa navegação. Então, por exemplo, a contato, eu vou colocar ela na nossa última tag aqui embaixo. Tem a conteúdo 3, eu vou trocar para contato. Colocar um texto como se fosse um telefone aqui. E um e-mail. Então, esse aqui seria o nosso contato. Ele vai ficar lá como último conteúdo. Se eu colocar uma ID por aqui, por exemplo, no H1, ID igual contato. Isso aqui eu não coloquei para formatar no CSS, não coloquei para dar um estilo visual. Eu coloquei para fazer a navegação. Então, aqui se eu tenho href hashtag, se eu colocar hashtag contato, que é a mesma que a gente acabou de colocar aqui no conteúdo, ele já criou um link, a âncora já sabe para onde ele vai, que é para ID contato. Voltando aqui na parte de web, atualizar. Clicando no menu contato, ele já direciona aqui para a página contato. Como é o último conteúdo, ele não rola o nome contato aqui para cima, porque ele acaba aqui embaixo do site. Mas quando eu clico, ele já leva até ali embaixo. De uma vez só, ele só pisca a tela. Colocando no mobile, clicando no menu, clicando em contato, ele faz a mesma coisa. Ele leva lá para baixo. Claro que essa animação, não tem animação na real, ele só manda você direto para a página. Antes nós tínhamos que fazer esse processo no JS para poder gerar um scroll, a barra de rolagem ir mais devagar, mas agora a gente não precisa mais estar utilizando dessa maneira, está utilizando o JavaScript para fazer essa rolagem. A gente pode usar direto no CSS. Então aqui em cima, vou colocar no começo, eu só preciso colocar HTML, que é o nosso site inteiro. Eu vou dar uma espécie de animação para ele, onde eu vou colocar scroll, -behavior e a opção smooth. Só com isso aqui, qualquer rolagem que eu fizer aqui na hora que eu clicar, no caso quando a gente clicar em contato, ele vai fazer uma leve animação da rolagem indo até o conteúdo, com apenas uma linha agora no CSS. Colocando aqui no mobile, menu, cliquei em contato, ele vai rolando até a ID que nós declaramos. Então isso daqui você pode fazer para colocar navegação de página única, onde você vai declarar as IDs para onde você quer ir. No caso nós temos a contato lá embaixo, poderia ter mais uma aqui que seria meu segundo conteúdo, mais uma aqui em cima e assim por diante, e só colocar as IDs aqui no href. Então daqui nós já temos a página praticamente completa, só está faltando colocar a nossa logo, mover o menu para a direita. Nós vamos fazer também esse menu ficar fixo no topo, porque quando a gente clica, o menu ele basicamente some, a gente não consegue trabalhar em cima dele. O mesmo vale no mobile, a única falha que nós temos é, quando eu clico no menu, ele funciona, só que cliquei no contato, ele apenas rola até a nossa página contato, mas o menu ele continua aberto. Então a gente vai acrescentar para quando eu clicar em contato, ele recolher o menu e ficar sempre fixo no topo. A gente vai trocar o nome menu pelo ícone de um menu, para ficar mais simples. Algo que eu não recomendo para vocês é deixar uma setinha aqui de voltar ao topo, porque se você quer navegar em algumas páginas, em alguns conteúdos, a seta vai te levar sempre para o topo do site. Então isso faz com que você aumente a navegação do usuário. Cliquei na seta, ele vai para o topo, para você clicar no menu, então 2 cliques, para depois clicar no seu conteúdo, 3 cliques. Já se você tiver o ícone do menu sempre no canto, seja à esquerda ou direita, você simplesmente vai ter um clique no menu e um clique no seu conteúdo. Então você diminui o tempo de navegação do usuário, ele chega mais rápido no conteúdo dele. Já aqui na questão do web, ele ficando fixo, vai ficar sempre padrão aqui em cima. Então, independente de onde você estiver na página, você pode simplesmente clicar no menu. Eu considero essa navegação mais simples e mais indicada para o usuário. Por enquanto, a gente finaliza nessa parte, bastante conteúdo. Qualquer dúvida, entra no Discord, manda lá as dúvidas na sala ajuda, ou manda mensagem privada, ou na sala de subs, se você tiver como sub da Twitch.